Livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 20. Todos acharam? Amém. Amém? Vamos lá? Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós que suportamos a fadiga e ao calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podem assentar. Amados irmãos, eu estou há 1 ano e meio estudando essa parábola, e eu confesso que quando eu estava estudando também, até na faculdade, eu entrei um pouco em parafuso. Eu não conseguia entender, porque se você ler essa parábola, do ponto de vista humano, seria uma injustiça de uma pessoa. Você chama uma empregada, acerta com ela uma porcentagem. No caso aqui, esse dono saiu na madrugada e ele ofereceu 1 denário, que era uma moeda de prata na época de Jesus, e também valia o dia inteiro de um soldado romano. Só o imperador, que na época, segundo a história, era Tibério, na frente tinha o rosto dele, e atrás desta moeda ele sentado no seu trono. Para os judeus, isso era idolatria. Coloca a imagem, está lá em Êxodo 20, versículo 4, né? Não fazeis imagem de escultura do que há no céu, né? Nem na terra. Então, começava o dia de trabalho às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. Imaginemos, você chama, levanta de madrugada. Lembra, há uns anos atrás, lá no Brás, existia peruas, né? Caminhões esperando os trabalhadores, né? Para trabalhar. Então você chegou, chamou 3 irmãs aqui. Olha, vá lá trabalhar na minha casa, vou contratar vocês 1 denário por dia. Vamos colocar hoje R$100. Então vocês chegaram lá às 6. Depois eu saio novamente, né? A 9ª hora, que seria 9 horas da manhã, chamo mais 3 irmãs.
que vocês estão fazendo aqui ainda? Olha, nós chegamos aqui, não teve nada, ninguém nos contratou, né? Então vá à minha casa limpar a minha casa. Só que vocês estão precisando, vocês estão dependendo daquilo. Talvez vocês nem, olha, você vai pagar quanto? Né? Do ponto de vista humano, vão lá trabalhar, vocês foram. Depois ele sai na 10ª hora, ou seja, às 5 horas da tarde. Ou seja, preste atenção, o dia começa às 6, eu chamo 3. Depois das 9 horas da manhã, eu chamo mais 3. Quando for 5 horas e 6 horas acaba o turno de serviço, eu chamo mais 3. E falo para o meu mordomo, como ele diz aqui, ele chama o mordomo, olha, começando pelo último, você paga para eles um denário. Ou seja, quem começou às 6 e terminou às 6 vai receber R$100. Quem vai às 6 receber R$100. Quem começou às 5 e também vai receber R$100, irmãos. Humanamente falando, eu ia brigar. Ô irmão, que isso? A irmã só limpou essa mesa, nós limpamos a igreja quase que inteira. E eu confesso, irmão, que eu não consegui entender. Para mim seria injustiça. Quando o meu professor de grego, ele falou assim, irmão, isso chama graça. E o que é graça? Favor imerecido. É como alguém chegar em você, nunca te viu e falar assim, toma, para você. E você vai desconfiar, fala, como assim para mim? Não conheço, nunca vi, não sei nem quem que é. Você pega, talvez nem pegue, você fica desconfiado. Mas será que é roubado? Não conheço essa pessoa, nunca vi ele está me dando um presente. Aí você pegou, levou embora. Quando chegou em casa, está lá um celular novinho. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Isso é graça. Você não merecia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte foi decretada para mim e para você. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. A nossa sentença tinha sido dada, não tinha mais chance para nós. Mas Deus saiu na madrugada procurando almas, assalariando almas, vendo que nós estávamos perdidos, nos resgatou. E como é que foi esse resgate? Foi de graça, porque eu e você não merecia. A nossa sentença foi dada, é morte. É morte. Ele diz aqui, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Era comum na época da colheita levantar de madrugada, como hoje tem no Brasil os canaviais, vocês sabem disso. Infelizmente tem mão de obra escrava, e às vezes a pessoa precisando, ela tem que se submeter. Infelizmente, o Senhor saiu. Deus olhou para a terra, não viu ninguém justo, viu que Adão pecou, e da sua semente o pecado entrou na humanidade, escravizou a humanidade. Mas Deus, por livre e espontânea vontade, nos agraciou,
não perguntou se você queria ou se você não queria. Aqueles trabalhadores da última hora nem perguntaram quanto eles queriam ganhar, eles precisavam, eles eram dependentes. Se alguém me chama aqui, você quer pagar R$10, eu recebo. Você quer me pagar 20, eu trabalho, porque quando você precisa, a barriga dói, os filhos chamam, você entra em desespero. Da onde vem o meu sustento? Quem vai me dar? Mas te diz Deus, aquele dono de casa não esqueceu de ninguém. Ele saiu 3 vezes, ele não questionou ninguém. Os trabalhadores estavam tão desesperados que eles nem perguntaram: quanto é que você vai me pagar? Assim é Deus com você. Sabe o que é isso que eu entendi? O que é graça? Gente que nasce dentro do lar cristão, conhece o Evangelho, porque foi iluminado por Deus. Ele está lá 20 anos numa igreja, aí chega aqui uma senhorinha com 70 anos, que nunca ouviu falar em Jesus, que meu irmão falou: eu estou evangelizando. Ela entra aqui, você fala: nossa, eu estou há 50 anos na igreja, essa senhora chegou hoje, já tem privilégio. É graça. Aleluia. Glória a Deus. Isso é graça. Isso é graça, favor imerecido. Você não merecia, mereceu o inferno, e eu também. É isso que nós merecemos. E ele fala assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Os primeiros ele ajustou com eles. Olha, 1 denário por dia. Hoje seria, irmão, mais ou menos uns R$100. Muitos pedreiros, cobram por dia 100, alguns 150. Então ele saiu, ele conversou com eles: vá lá trabalhar. Muitos ficaram o dia inteiro, que era comum mesmo, irmão. Quando você sai atrás de emprego, você fica o dia inteiro. Às vezes você não tem nem dinheiro para condução. Às vezes você sai até com fome, está com o dinheiro contado, não dá para chupar nenhuma bala, para pelo menos enganar a fome. Quantos que já não fizeram isso? Quantos estão desempregados? Mas te diz Deus, a Bíblia diz que o sol, ele nasce para os justos e para os injustos. O teu Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. O teu Deus não escolhe por beleza, olhos verdes. Quando ele ama uma alma, ele vai buscar no inferno. Se o inimigo tiver espreita, ele segue o inimigo, e ele te diz: aquele que está em mim, o maligno não toca. Glória a Deus. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar. O resto ficou sentado esperando. Será que alguém vai nos contratar? Será que alguém vai querer que eu preste serviço? Porque na igreja, irmão, infelizmente, hoje virou mania. O que você é na igreja? Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou presbítero. E você, irmão? Eu limpo o chão. Então para mim você não é nada. Então para mim você não é limpa o chão, fica na portinha lá. Porque eu sou pastor, então eu estou acima de você. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começou uma divisão dentro da igreja. E uns começaram: eu sou de Paulo, eu, irmão, de Apolo. Já eu, irmão, sou de Cefas. E Paulo, no Espírito Santo, ele exorta, começando a chamar a atenção dele: quem é Paulo? Quem é Apolo?
quem é Cefas, que era um grupo que admirava o apóstolo Pedro, porque quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo. Ele deu os primeiros rudimentos. Quem é Cefas? Senão cooperadores de Cristo, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Aqui não tem maior, aqui não tem menor, aqui todo mundo é útil. Aqui os últimos que não são nada vão ser os primeiros, e os primeiros que se acham serão os últimos. Não tem, agora existe respeito pelo cargo eclesiástico. O pastor tem que ter respeito. Ele não é pastor, a irmã não está na direção aqui à toa. Ela comanda a área, doa a quem doer. Acima dela é o pastor, e acima do pastor o Senhor Jesus, que é cabeça da igreja. Então, se a irmã toma uma, ela pode sim tomar algumas atitudes sem consultar o pastor, mas aquelas atitudes, algumas consequências, ela vai direto ao pastor. Tem esse problema aqui, eu quero resolver, mas tem coisa que ela não precisa passar pelo crivo do pastor. Ela é espiritual, está há muito tempo na casa, sabe o que tem que fazer, e o pastor, creio eu, que ele confia, porque Deus confiou em você, porque Deus confiou em mim. É como um representante de uma empresa. Aquela empresa acredita que aquele representante vai falar bem do produto, vai representar bem o produto. Se o produto é bom, ele vende, é garantia de mercado. Quando você prega a verdade, quando você fala da verdade, salvação é garantida. Glória a Deus! Mas se você representa mal a empresa, é como muitos pregadores pregam o que você quer ouvir e não o que Deus quer falar. É por isso que não há conversão de almas. Segundo o último censo, chegamos na casa de 35 milhões de evangélicos. Eu não estou nem falando de católicos, mas pesa na balança esses 35 milhões. Quantos são fiéis? Perdoa, irmão, se 10% for, louvado seja, porque eu sei que tem. Porque a Bíblia diz que ainda tem 7 mil que não se prostrou. Pode estar difícil, pode estar como está, mas Deus está no controle. A igreja é dele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Pode estar ruim a igreja, mas Deus está controlando. Deus sabe quem é fiel, quem não é fiel, e ele vai cobrar, ele vai cobrar. E ele diz assim: saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Quantos estão desocupados? Nos dois sentidos, irmãos. Sentido literal, desempregados, e no sentido espiritual, desocupado, adorando o diabo nas religiões, porque não tem quem pregue. Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, no final, era um homem de Deus. Ele pregava: ai das nações rebeldes, ai dos reis, ai de fulano, ai de cicrano. Mas quando ele chega no capítulo 6, Deus sabia que ele estava passando a mão na cabeça do rei, porque o rei estava cometendo alguns erros, e ele disse: ai de mim, que sou homem impuro e resido no meio de homens de lábio impuro. Quando ele reconheceu, Deus disse: desce, anjo, queima a língua desse meu servo, porque ainda tem quirelas que eu tenho que tirar, e nós temos quirela para tirar. Eu tenho, quem falar que não tem é mentiroso. Se você não erra no A, você erra no B. Tiago diz isso: a língua é o único membro do corpo que o homem não domina. É um músculo, e através da língua você incendeia toda uma floresta.
Porque a língua bem diz de Deus e mal diz de Deus. Com essa mesma língua você confessa e você nega, porque você não tem controle sobre ela. Mas quem está no Espírito, quem anda segundo o Espírito Santo controla a tua língua. Se você não tem controle, ore mais, jejue mais, se santifique mais, busque mais, que Deus vai controlar a minha língua e a sua língua, para a gente falar só das coisas boas de Deus. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Esse homem saiu de novo. Ele não contente, ele saiu de novo. Sabe o que é isso, irmão? Está lá em Romanos 9, versículo 25 ou 15, diz assim: ele terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Às vezes um trabalhador, um dono, um patrão sai, ele sai uma vez, ele não volta mais. Não é assim? Bom, saiu, não tem ninguém, tem uns desocupados ali. Aqueles desocupados deixa morrer de fome. É assim que muitos pensam. O termo já diz desocupado, não está fazendo nada, mas isso não quer dizer que está roubando. Isso não quer dizer que está perambulando. Ele está ali, muitas vezes ele está querendo alguma coisa. Ele saiu, ele está na esperança de receber alguma coisa. Tem muitas almas sedentas de Deus. Tem muitas almas morrendo na mão do pecado, na mão do diabo. Tem muitas almas aí fora desocupadas, porque não tem trabalhador que sai de madrugada para ir buscar e contratar essas almas, porque estamos acomodados dentro de casa, nós estamos esperando o pecador vir até nós. Nós temos que ir atrás dos pecadores. Senão nós ficamos que nem esses homens, desocupados. Vamos fazer o que eles estão fazendo. Quem quiser que tem igreja, irmão, eu frequentei, que ela fica esperando o pecador chegar. Ela não evangeliza, não vai para a rua. Se Deus tocar, aí entra num sentimento carne, irmão. Deus precisa tocar para você? Precisa falar? Minha esposa estava lendo um texto essa semana, que diz, o texto diz assim, Paulo escrevendo, se eu não me engano, para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Eu não preciso esperar Deus falar o que eu tenho que fazer em certas ocasiões. Ide por todo mundo e anunciai as boas novas da salvação. Está no momento propício, a conversa, o diálogo está dando margem, está conversando de bolo. Olha, aquele bolo é muito bom, é gostoso. Vai o que? Vai farinha, vai isso, vai aquilo. Mas você vê como Deus é bom, até inteligência para fazer bolo Deus dá. Você já entrou na conversa. O que diz o apóstolo Paulo: me fiz de fraco para ganhar um fraco, me fiz de tolo para ganhar o tolo. Glória a Deus. É o Corinthians. Mas você vê aquele jogador lá? Tem um jogador lá, irmão, parece que ele é cristão. Já deu margem. Em tempo, quando Deus manda, e fora de tempo. Lógico, irmão, você está numa empresa. De repente, seu patrão não gosta que fale de Jesus. Tem empresa que, infelizmente, não gosta. Ore, jejue. Pode ter certeza que Deus vai abrir uma porta, Ele vai abrir uma brechinha, e através daquela brechinha,
o raiado, o Espírito Santo entra e ele vai quebrando barreiras e mais barreira, e é devagarinho que ele chega. Você não convence ninguém, você não tem situação de convencer ninguém, mas te diz Deus, o Espírito Santo convence. Ele disse: Jesus, irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão, antes mandarei um igual a mim, o Espírito Santo, que vos convencerá do pecado. Aleluia! É Ele que te convence, não é você, não convence ninguém. Você não convence ninguém. Amém? Vamos lá. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Saiu 6 horas da manhã, depois ele sai às 9, e na hora 11, às 5. Interessante isso, irmão. Se é eu e você, irmão, tem que levantar a barriga na consagração, vixe. Agora, faz aqui uma campanha para ver se você não lota. Faz uma vigília para você ver, e prega só bênção, vitória e milagre, para você não lota a igreja inteira. É o mesmo discurso político. A maioria dos pregadores comete esse grande erro de fazer o que os políticos fazem. Olha, se eu for eleito, vou construir escolas, vou melhorar a saúde, o saneamento. Você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira, irmão. É a mesma coisa. Ó, irmão, vem para a campanha, que a campanha vai ser. Eu não sou contra a campanha, irmãos. Eu não sou contra campanha. Eu sou contra o que está por trás da maioria das campanhas, que é só materialismo. É só materialismo, só se prega materialismo. É o que Deus vai te dar. Não deu esse ano, vai dar o ano que vem. Olha só a discrepância. Que Deus é esse que escolhe dar um ano, no outro ele não dá? Imagina esse dono: talvez eu contrato, talvez eu não contrato. O teu Deus não tem isso. Ou ele dá, ou ele não dá. Ou você crê que você já é abençoado, ou você não crê. Deuteronômio 28 está lá, irmão. Eu sempre cito esse texto, que é um texto chave. Quando ele falou com Moisés: olha, Moisés, se deres ouvido hoje, e se tomares o cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno em Horebe, no Monte Sinai, essas bênçãos te seguirão. Eu não preciso correr atrás de nenhuma bênção. Se eu for fiel com o Senhor, se eu buscar o reino de Deus e as suas justiças, é elas que tem que vir atrás de mim. É como um filho, quando ele obedece, você não pensa duas vezes, quando tem a chance de presenteá-lo, ele não precisa ficar te cobrando: e aí, vai dar, não vai dar, vai ter, não vai ter, porque ele confia em você. Você casou, você é esposa, você tem um marido que trabalha, e seu marido é um provedor de casa, porque a mulher fica em casa, limpando e crendo que ele vai prover. O teu Deus, lembra que eu preguei na quarta-feira: não andeis ansiosos pelo que há de comer, nem pelo que há de beber. Confia no teu Deus. Esse dono de casa, ele podia ter ficado na casa dele: já contratei 3 mesmo, não precisa de mais ninguém. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Os últimos serão os primeiros, porque
que ele vai dizer aqui, porque depois desse dono ele é questionadíssimo. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Sabe o que é isso, irmão? É crente que acha que fez mais que o outro. É crente porque acha que nasceu num lar cristão, é mais santo do que aquele que começou hoje. Pensa que é melhor porque tem anos de igreja. Nasci num lar cristão, você começou agora, irmão. O irmão entra na igreja, Deus levanta, começa a murmuração em cima dele. Ah, eu estou aqui há 30 anos e o irmão mal chegou. Começa a murmurar. É lógico, irmão, eu reconheço que Deus, Ele é justo. O pastor está na liderança, ele tem que olhar para as suas ovelhas, saber quem é delas que está disponível, que tem chamado. Ele separa ela. Também seria injustiça de um pastor olhar para uma ovelha sabendo que ela tem um dom e não levanta ela e levanta outro. O pastor tem que ser justo, ele tem que saber escolher bem as suas ovelhas. Mas nesse caso aqui, esse dono ajustou com os trabalhadores um salário. De maneira nenhuma ele foi injusto, porque ele foi bom. Ele mesmo vai dizer: porventura você está de olho só porque eu sou bom? Porque fazer bondade e caridade hoje, isso também gera inveja. Porque pensa que você quer ser melhor do que todo mundo. Ah, fulano não sei não, quer ser muito bonzinho. Não é verdade, irmão? É verdade, irmão. É como um crente que se destaca dentro da igreja. Ele lê, ele busca, ele ora. Ah, sei não, aquela irmãzinha ali, carne pura. A irmã Teresa só chama ela, não chama outra. Agora, que culpa que a irmã tem se ela busca, se ela se consagra? Há uma diferença, irmão, entre ter conhecimento e nível de conhecimento. Ter conhecimento é obrigação de todo cristão. Nível de conhecimento é quanto você busca. Se eu leio mais, eu sei mais. Se eu leio menos, eu sei menos. Deus não é injusto. Eu me lembrei do ladrão da cruz. Nunca foi numa igreja, não foi evangelizado por ninguém, não nasceu num lar cristão, era salteador, roubava. 3 cruzes, esquerda, direita e centro. Sabe quem é o centro? Cristo. Cristo é o centro da minha e da tua vida. Aquele ladrão da cruz ia para o inferno. A sua sentença tinha sido dada. Disse: tu não é o Cristo? Não pregou aí? Diz que veio do Pai, que é igual ao Pai. Se você é igual ao Pai, por que você está aqui em cima? Está fazendo o que aqui? Morrendo à toa? Porque ninguém creu nas suas pregações. O outro ladrão disse: tu és louco, você não sabe o que fala. Nós merecemos estar aqui. Esse não. Esse não.
E ele olhou para o Senhor. Você não vê ele ali, me perdoa, Deus, eu estou arrependido. Ele disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Glória a Deus. Você tem lembrado do Senhor? Você tem lembrado dos pecadores? Tem orado por eles? Tem pedido por eles? Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Os que estavam na igreja dos apóstolos foram os primeiros. Se você for analisar, eles têm que andar primeiro no céu. Apesar que ninguém entrou no céu ainda, viu, irmão? Ninguém. Tá? As manias, já está lá, não tá, ninguém está com Jesus não, tá? Só quem veio do céu é quem foi de lá, Cristo. O resto está no descanso. Quem morreu em Cristo está aguardando o dia da ressurreição. Quem morreu sem Cristo está esperando o dia da ressurreição para o julgamento. Ninguém está no céu não, tá? Quem fala isso está mentindo. Entendeu? Então esse trabalhador, para nós fechar e ir embora, ele vai fechar dizendo: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Por isso que Jesus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Ele salva quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Não importa tempo, não importa idade. Isso é graça, é amor, isso é favor imerecido. A tua mãe está lá na idolatria, está na macumba, está na feitiçaria, tem 90. Falei de Jesus, mas não adiantou. Você não é Deus. Para você pode não ter adiantado, você pode até desistir, mas Deus não desiste daqueles que é seu. O ladrão da cruz, a sentença tinha sido dada. Os dois iam para o inferno. Um não reconheceu, o outro reconheceu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí vai se cumprir: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O Senhor ama a alma, o Senhor busca a alma, Ele resgata a alma. Não importa onde está, se está na mão do inimigo, se está na idolatria. Quando Ele ama, Ele vai atrás. Assim eu e você, não julgue para não ser julgado, porque com o mesmo peso que você julga, você será julgado. A alma não é sua, a alma é de Deus. Ore por ela. Você está inconformado, acha que é injustiça? Lembra de Jonas? Eu vou lá em Nínive. Porque Jonas era judeu, e os judeus eram tão egoístas que queria Jeová só para eles. Você já viram os testemunhos de Jeová? Só falam em Jeová. De 1000 palavras que eles falam, 900 é Jeová e 100 é Jesus. Está igual os fariseus da época de Jesus. Deus não é de ninguém. Deus é autossuficiente nele mesmo. Ele é teu Deus. É Ele que te chama e não você. Jesus disse isso para os seus discípulos: não foram vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. Amém? Foi o que Deus colocou no meu coração.